sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo, agora a temperatura caiu um pouquinho, temos 27,1 graus nesta manhã aí que está entre nublado, com sol, cai uma chuvinha rápida. Espero que abra logo o sol para esquentar mais, a gente está precisando um pouco de sol aí nesse domingo para aproveitar bem. Bom, chegando então com esses 7 hábitos contra a demência, né? Saiu uma reportagem aí alguns dias, né? Acho que uma semana para trás, no dia 22 de julho, a gente teve uma reportagem de Maria Tereza Santos publicada na Folha de São Paulo, chamada Estudo Lista Hábitos que Ajudam a Prevenir Demência até em quem tem predisposição. E, na verdade, a reportagem é sobre um estudo que foi publicado em 12 de julho no Jornal da Academia Americana de Neurologia sobre prevenção da demência. E a reportagem traz lá que, por exemplo, atualmente no Brasil, nós já temos o espectro da demência, né, que inclui Alzheimer, por exemplo, o mal de Alzheimer. Afetando mais de 1 milhão de pessoas, né? Quer dizer, só aqui no mundo aí, certamente um número muito maior. E esses dados são da Associação do Alzheimer. Esse estudo, então, que motivou a publicação, tanto no Jornal da Academia Americana de Neurologia e também a reportagem da Folha, e agora motiva esse podcast aqui, ele é da Universidade de Mississippi e acompanhou 11.561 voluntários durante 26 anos. É um estudo bastante longo e com muita gente. E terminou concluindo o que parece para a gente muito óbvio. Cultivar, aí o óbvio não é a quantidade, né? São os hábitos. Então, cultivar 7 hábitos de vida saudável, né? Esses 7 que são listados aí. Vou já dizer quais são, né? Diminui o risco de desenvolver demência, mesmo para pessoas com predisposição genética. A genética é muito forte, a gente sabe, mas cada vez mais a ciência avança para mostrar que os fatores ambientais, como você vive, o seu estilo de vida, eles têm uma preponderância, em muitos casos, sobre a genética. E aí o neurologista, membro da AB Neuro, né, que é a Academia Brasileira de Neurologia, que foi entrevistado, né, Adalberto Studa Neto, disse, vamos abrir aspas para ele, esse estudo reforça vários outros que já foram apresentados sobre uma série de fatores ambientais que conseguem modificar a possibilidade da enfermidade ou pelo menos postergar em quem tem predisposição genética. Fecha aspas aí para ele. Os participantes, então, desse estudo, que durou 26 anos, tinham mais ou menos 54 anos no início da investigação e receberam pontuação por seus marcadores genéticos e também pelos 7 hábitos definidos pela Associação Americana do Coração. Já falamos sobre esses hábitos aqui em outro podcast, acho que não faz nem muito tempo, porque até é chamado de Life Simple. Agora é Life Simple 7, né? Os 7 passos simples da vida, né? O plano lá da Associação Americana do Coração para que a gente viva melhor, ou pelo menos viva mais, mas viva melhor, né? Prolongue um pouco a saúde durante a idade, né? Porque a gente tende a piorar muito. Já abordamos então aqui em outro podcast e agora a gente traz isso especificamente para o cérebro em relação à demência ou às demências, né? As doenças aí do espectro de demência, que inclui o mal de Alzheimer. Né? E quais são esses 7 hábitos? Ser uma pessoa fisicamente ativa, ter alimentação balanceada, não estar acima do peso, eita, essa é uma grande dificuldade nos dias atuais. Não fumar, manter a pressão arterial saudável, controlar o colesterol e diminuir o açúcar no sangue. A boa notícia é que quando você faz 1, 2 ou 3 desses, você já começa a influenciar nos outros também. O mais importante que eu acho, pelo menos acho que a minha geração não costuma fumar tanto. As novas gerações já vão vivendo esse pesadelo novamente, pelo que se acompanha principalmente pela desgraça do cigarro eletrônico, que é 300 vezes pior do que o outro. Mas da minha geração, que hoje está aí na meia-idade, essa geração já não apresenta muito esse risco de fumar. Lógico que existe quem fume, mas em termos de porcentagem em relação às outras pessoas da mesma idade, é um número pequeno.
O resto é que a gente tem que partir para cima com força nos dias atuais, que a gente tem uma alimentação muito ruim, costuma estar acima do peso, aí isso já influencia na questão da pressão, no controle do colesterol e do açúcar no sangue, né? A famosa glicose, nível de glicemia lá que a gente faz o exame. Bom, no fim, o estudo terminou mostrando que aderir a ações positivas para a saúde do cérebro e do coração, já que esses passos são em relação ao coração, agora é cérebro também, levou à redução de até 43% no risco de desenvolver demências como Alzheimer, demência senil. A demência senil é basicamente a sentença de todos nós, né? Todas as pessoas. Mesmo com predisposição genética, então houve essa redução. Ou seja, não só o desenvolvimento intelectual, que era algo que a gente sempre pensava na saúde do cérebro, né? De você se manter lendo, fazendo exercícios, novas atividades, forçando até, por exemplo, comer com a mão esquerda se você é destro e vice-versa. Então, não só esse desenvolvimento intelectual ele importa para a saúde do cérebro, mas a pesquisa mostra aí que principalmente a saúde cardiovascular é predominante, né? Já que hipertensão, colesterol alto e diabetes são capazes de lesionar neurônios. Às vezes a gente esquece esse detalhe. Segundo Luciano Drager, que é cardiologista, diretor de promoção e pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, essa sociedade é chamada SOCESP, os neurônios, aí eu vou abrir aqui aspas para eles, são muito sensíveis. Quando você tem uma redução de irrigação dos vasos para o cérebro, isso ativa uma série de mecanismos de inflamação e estresse que acabam contribuindo para diminuir o suprimento de oxigênio e lesionar os neurônios. Ao longo do tempo, isso leva à perda dessas células. Fecha aspas. E o detalhe é que isso acontece mesmo na ausência de um derrame, né? Porque a gente vê muitos os AVCs, né? Tem derrame, tem isquemia. O derrame é o mais trágico. Então, mesmo na ausência de um derrame, de forma lenta e progressiva, isso vai afetando a cognição. Aí, segundo o neurologista Adalberto Neto, que foi o primeiro aí a falar sobre esse estudo, abre aspas aqui para ele, a pessoa sofre pequenos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que são silenciosos, mas que ao longo do tempo vão se acumulando e levam à demência. Fecha aspas para ele. Deixa eu explicar, né? O acidente vascular ele pode ser por derrame, o termo popular que o povo chama derrame, que é quando explode a veia e há uma irrigação do cérebro. A gente diz explode a veia, mas é uns vasinhos bem pequenininhos. Explode e irriga aquela região do cérebro e sangue a gente sabe que é uma coleção de bactérias. Né? Ele termina prejudicando muito o cérebro e é muito difícil a recuperação de quem sofre esse tipo de AVC. Né? Infelizmente até o índice de fatalidade nesse tipo de AVC é muitíssimo alto. O outro tipo é o chamado isquêmico, a isquemia, ou popularmente a gente chama de trombose, que é justamente quando um trombinho, normalmente desse colesterol alto que a gente tem, ele leva a entupir, não rompe a veia, ele entope a veia e mata aquela região ali do cérebro, porque não recebe mais oxigênio, né? E esse tipo normalmente tem recuperação. E quanto mais cedo você leva para o atendimento, às vezes quase não tem sequela. Né? Mas vejam que, por exemplo, minha mãe sofreu um AVC isquêmico e ao chegar lá fazer os exames e tudo, a gente descobriu que ela já tinha tido outros e a gente não sabia, porque é justamente isso acontece com todos nós que temos problemas de diabetes, de hipertensão, né? São esses pequenos vasos que vão sendo machucados ao longo do tempo e que ninguém percebe, né? Começa a dar um esquecimento aqui, uma coisinha ali, às vezes nem tem nenhum sintoma, né? Não dá nem para perceber. É coisa do dia a dia mesmo. Inclusive, esse tipo de coisa é chamada de a doença dos pequenos vasos, né? E é causada principalmente por hipertensão e diabetes. Então, quem tem um AVC nunca tem só um, tem mais de um, né? Só se você conseguir realmente mudar os hábitos de vida que você para naquele maior. Mas, independente disso, geralmente aquele maior já veio seguido de outros menores que ninguém percebeu, né? Outros muito discretos, que ninguém percebeu. Bom, outra pesquisa realizada na Finlândia e publicada no The Lancet, esse a gente já ouviu falar muito nessa época de pandemia, né? Estamos aprendendo tudo sobre a publicação de estudos. Quando é que o estudo é revisado, não é? Quando dá para confiar, quando não dá.
Tudo isso a gente já começou a se ligar, mesmo nós não sendo pessoas da área de ciências, né? Ciências que eu digo biomédicas, né? Porque tudo é ciência. Ciências humanas, né? Ciências exatas, tudo é ciência. Então, esse outro estudo, com 2.000 pessoas idosas lá na Finlândia, com idade média de 69 anos, mostrou que após 2 anos, o grupo que recebeu treinos de memória, praticou exercícios e mudou a alimentação e mais, ainda que acompanhava a sua saúde cardiovascular com especialista, porque tem gente que prefere não ir ao médico, só vai ao médico, à médica, né, quando já tem um problema. Não, aqui há um acompanhamento. Então, esse estudo de 2 anos lá na Finlândia mostrou que após 2 anos, né, o grupo que fazia tudo isso apresentou uma menor taxa de demência. Então, o neurologista Adalberto ressaltou que os estudos das últimas décadas, né, não são só esses 2 não, demonstram o poder da atividade física regular na pessoa adulta de meia idade, né, meia idade, minha gente, 40 anos em diante, de meia idade, e o poder da atividade física regular também na pessoa idosa. Então, há sim esse poder da atividade física. E por quê? Seja porque ela ajuda a controlar os fatores de risco, aqueles já todos citados, né? Ou seja porque também ela gera um melhor metabolismo cerebral, algo que a gente às vezes não chega a pensar. Então, enfim, o importante, o que vale é você adotar aí urgentemente, né, os 7 hábitos contra a demência, para ter uma vida melhor em todos os campos, inclusive na mais importante, que é a saúde cerebral. Então, vou repetir, olha, seja uma pessoa fisicamente ativa, que hoje em dia está muito difícil, tudo a gente quer fazer sentado ou deitado no celular. Tem uma alimentação balanceada, né? Vamos dar um corte aí nesses fast foods. Não precisa ser radical, mas também observa a quantia, né? Para deixar aí 10% do que se faz. Não estar acima do peso, acho que é o desafio maior, porque depois que você está acima do peso, para descer é bem mais complicado. Não fumar, manter uma pressão arterial saudável. Fazendo as primeiras já vai melhorando esses de baixo, viu? A notícia é essa. Se você não estiver acima do peso, se você tiver com alimentação balanceada, e principalmente se você se tornar uma pessoa fisicamente ativa, você vai conseguir manter sua pressão arterial saudável, vai conseguir controlar o colesterol, que depende dessas outras coisas, e vai também diminuir o açúcar no sangue. Então, só tem ganho, né? Diminui remédio, melhora a saúde, melhora a vida. Não tem o que perder aqui. Acho que até em relação ao dinheiro, porque você não vai mais gastar com remédio, nem vai estar comprando fast food, vai comer mais em casa de forma mais saudável, vai tudo melhorar, inclusive financeiramente. Então é isso, né? Adote aí os 7 hábitos contra a demência e vamos ver se a gente consegue espantar por um bom tempo a demência das nossas vidas, né? Que começam nessa meia idade para frente. Quanto mais cedo, então, os hábitos chegarem, melhor. Espero que vocês tenham gostado do tema, né? Deixo aí um bom fim de semana, um bom domingo. Hoje, domingo aí de decisão para a América. Arena das Dunas lotada. Espero voltar no próximo domingo falando da classificação da América e também sobre assuntos variados, como é nesse podcast que é feito na sequência. Até lá!